E agora a notícia é sobre aquela polêmica lá do Gabigol, né? Aquela situação lá em que ele ficou no banco de reservas e aí ele tirou a chuteira e acabou gerando uma polêmica aí, não só sobre isso, né? Sobre várias outras coisas. E aí, quando perguntado, ele disse que muita gente fala besteira e aí ele explicou o que, que havia acontecido naquele jogo lá contra o Ceará. E aí ele foi, vou ler aqui para vocês o que, que ele disse, palavras dele. E ele disse: Sou muito espontâneo, sou uma pessoa que de coração é assim, independente do que seja, tanto para o bem quanto para o mal, quanto para o bom quanto para o ruim. Mas não, eu estava no banco, óbvio que eu não gosto de ficar no banco. Mas qual jogador gosta? Eu quero jogar, quero ajudar, mas também respeito os meus companheiros, respeito quem entrou. Vi que muita gente falou besteira, principalmente sobre a camisa do Flamengo, sendo que contra o Fortaleza, no primeiro turno, eu também estava. E aí ele continuando disse: Falaram que eu não treinei, sendo que nem teve treino dos reservas. Sei que quando falam essas coisas é porque ganham o Ibope. Então é normal que comecem a reparar em tudo. Se eu ficasse sorrindo, era porque eu estava feliz por estar no banco. Se eu ficasse triste, é porque eu estava bravo por ficar no banco. Então confesso que não gosto muito de falar sobre isso, mas já que a pergunta foi feita, está aí a resposta. É, o que eu acho, eu sei que o Gabigol é um jogador muito polêmico, né? Mas o que eu vejo é que, infelizmente, tem muitas mídias sociais que falam sobre o Flamengo, né? E eu tenho lá minhas dúvidas se estão falando sobre o Flamengo de maneira para realmente agregar um valor positivo para o Flamengo ou se para atrapalhar. Por que eu falo isso? Eu tenho reparado que o Botafogo tá para cair, né? E aí eu vejo em vários canais aí torcedor do Botafogo criticando o Flamengo, ou se passando por torcedor do Flamengo, ou se passando até mesmo por torcedores rivais. Caso que quando o São Paulo venceu o Flamengo aquelas vezes, aquelas duas ou três vezes, se eu não me engano, tinha torcedor do Vasco, torcedor do Palmeiras, torcedor do Botafogo, em vários canais aí, né? Inclusive no nosso canal aí do Flamengo, Flá TV, eles estavam falando aí sobre criticando os torcedores do Flamengo. Enfim, eles chegam num nível muito baixo, né? Eles chegam a falar que o time, que nós torcedores somos assassinos, que o clube é assassino, né? Que a gente deveria ter vergonha do clube, entre outras coisas que eles falam aí que o Flamengo não tem estádio, ofendem, falam vários palavrões, enfim. Então você vê que são pessoas que realmente vivem de Flamengo, estão desesperados porque os times deles, principalmente os do Rio, eles não estão rendendo, né? E aí eles ficam contra o Flamengo. E aí entra aquela parte também que eu costumo comentar. Tem torcedor do Flamengo que ele parece que ele fica mais ligado também em sacanear os outros, né? Do que realmente se preocupar com o próprio time. E aí isso gera também um pouco de raiva aí dos outros clubes, né? Por isso que o Flamengo fica marcado. E aí eu tenho visto realmente uma quantidade muito grande de pessoas que odeiam o Flamengo, né? E eu faço até essa comparação até com o Corinthians, que eu acho que em São Paulo o Corinthians também é o mais odiado. E realmente eu vejo que tem muita gente que se incomoda demais com o Flamengo, né? E você pode ver que realmente tem pessoas aí que estão utilizando o nome do Flamengo para falar mal ou para poder ganhar Ibope, como o Gabigol mesmo falou. Isso é triste porque eu acho que a gente, pelo menos eu acho assim, eu, como sou torcedor do Flamengo, eu tento fazer de tudo para agregar valores para melhorar o Flamengo, né? Eu não tô, realmente, eu tenho que passar a informação aqui para vocês. Essa é a maior ideia. Mas se eu puder passar também a minha opinião, a minha visão, para poder agregar mais informações para vocês, para poder ajudar o pessoal e também ser ajudado, né? Porque às vezes vocês têm uma opinião aí bacana e que pode me fazer refletir com relação a outras coisas, né? Então eu acho importante essa troca de ideias aí, até mesmo para a gente abrir os olhos de alguns torcedores do nosso time,
né? E eu acho importante a gente também falar a mesma língua, procurar entender o que está acontecendo com o clube, porque a única coisa que eu não quero ver, vou ser sincero com vocês, que eu temo é de acontecer o quê? Várias pessoas aí que têm realmente uma má intenção com o Flamengo, né, acabarem se aproveitando aí, porque, por exemplo, imagina que tem outras pessoas na mídia social que elas são flamenguistas de verdade, só que elas estão preocupadas com a questão do Ibope, então elas falam de coisas que vão polemizar, né, que vão gerar polêmica aí, em troca de poder ter sucesso nas suas redes sociais. E aí o que acontece? É, outras pessoas que não são flamenguistas, que têm uma má intenção, elas se aproveitam daquela situação, se passando muitas vezes até por flamenguistas, para poder alfinetar ali o Flamengo, para poder ainda criar um clima pior ainda do que já está. Né? Então eu acho que o torcedor do Flamengo ele tem que ficar esperto nisso aí, tem que prestar atenção e saber diferenciar quando o torcedor é realmente do Flamengo, quando não é, quando está se passando. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas algumas vezes eles dão mole ali e dá para a gente perceber quem é e quem não é. Né? Isso aí é só um alerta mesmo para a gente poder evitar que outras coisas vazem sobre o Flamengo. E quanto mais, acredito que quanto mais discreto o nosso time seja, né? Menos a gente vai incomodar e menos a gente vai ficar avisado. E aí a gente deixa o resultado para dentro do campo. Agora, é claro que isso não é uma desculpa, isso é só uma coisa para poder agregar para que o Flamengo não fique visado. Claro que a diferença maior vai ser feita dentro de campo. Os jogadores têm que fazer junto com o treinador, diretoria tem que trabalhar junto, né? E eles que têm que fazer a real diferença. Agora, se a gente puder fazer a nossa parte, acho que a gente devia fazer sim, até porque não custa nada. E se a gente realmente quer ver o Flamengo aí melhor, eu acho que a gente realmente deve fazer o nosso papel e se unir para que o Flamengo possa obter mais resultados e, consequentemente, nos dar alegrias aí, mais vitórias, mais títulos. E é isso, pessoal. Coloca aí na opinião de vocês o que vocês acham. A gente sempre vai falando sobre isso. E eu vou cortar aqui o vídeo e vou passar para o próximo.